E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, o último podcast dessa semana, falar do jogo do Corinthians e do Fluminense pela Copa Sul-Americana. E galera, eu queimei a língua mais uma vez. Tá difícil. Então, as minhas, as minhas previsões, né? Mas as minhas projeções é um pouco ruim, né? O futebol, você vê como é que é. Sempre eles nos surpreendem. E para mim, um jogo que era um jogo fácil para o Corinthians, tá? Porque é todo o contexto do que vinha acontecendo com os dois times, né? O Corinthians numa crescente muito forte, né? Um time que vem é, escalando muito rápido, muito firme na tabela do Campeonato Brasileiro, e do outro lado um Fluminense que vem bem, né? Vinha e vem bem, continua seguindo bem nessa Copa Sul-Americana, mas um Fluminense que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e um Fluminense que recentemente perdeu seu técnico, né, o Fernando Diniz, anunciou o Oswaldo, mas ele ainda não comandou o time nessa partida, né, foi o Marcão. Então o cenário, né, se desenhava para uma vitória fácil do Corinthians, porque jogava em casa. O Corinthians, ao lado do seu torcedor, é um time muito forte, cara. É um time que cresce muito de rendimento. E de fato a gente viu isso, tá? A gente viu um Corinthians que foi agressivo, que criou oportunidades, que tentou ir para cima, mas que não conseguiu finalizar, né? A defesa do Fluminense foi muito sólida, né? Uma coisa que eu tinha criticado muito o Fluminense, hein? É, um time que tem muita posse de bola, que se propõe a ir para o ataque e que exatamente por isso acabava deixando muito espaço, você vê a mudança de postura, né? A saída do Fernando Diniz, se talvez o Fernando Diniz estivesse nesse jogo, e eu não estou aqui parabenizando nem nada disso, né? Porque eu acho ruim, acho que o Fluminense perdeu um grande técnico, tá? Um dos melhores aí dessa nova geração, que lógico, não vem conseguindo se firmar nos clubes que ele passa, mas sempre faz um bom trabalho, e eu gosto muito do futebol que preconiza aí o Fernando Diniz, mas se ele tivesse nessa partida, muito provavelmente o Fluminense teria perdido de 1 ou 2 a 0, né? Porque pelas chances que o Corinthians criou, eles iam aproveitar muito bem os espaços deixados pelo Fluminense, né? Numa tentativa de posse de bola, num erro de saída de bola que vinha acontecendo com muita frequência e o Corinthians ia punir. Dessa vez não, né? Sem o Fernando Diniz, um time que se retrancou, claro, muita gente vai falar, pô, um futebol feio, né? O futebol do Fernando Diniz é muito mais bonito, mas o futebol feio dá resultado às vezes, né? E aconteceu isso com o Fluminense e aconteceu com o Palmeiras também na Libertadores. Venceu, arrancou uma vitória do Grêmio, né, na casa do Grêmio. Então, às vezes o futebol feio, esse futebol de se defender, às vezes acaba levando o time muito longe, né? E o Fluminense seguiu a risca, né? Essa proposta, né? A gente vai na casa deles, a gente está num momento de instabilidade, de falta de confiança. Vamos empatar, cara. E se precisar, a gente empata no Maracanã de novo e a gente leva isso para as penalidades, que aí é jogar a moeda para cima, né? Aí quem tiver melhor mentalmente vai vencer. Então foi uma proposta diferente, muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver de Fluminense, mas uma proposta que também não tem nada a ver com o Fernando Diniz, mas uma proposta que se o Fernando Diniz de repente está nessa partida, eu pelo menos acredito que o Fluminense muito provavelmente teria perdido, porque o Corinthians não ficou apático, né? O Corinthians mostrou um problema que não ficava escancarado, porque o Corinthians vinha vencendo, mas esse é um problema que o Corinthians tem já há muito tempo, né? A questão da criação. Então, quando você pega um time que se propõe a se defender, que se propõe a contra-atacar, jogar para esse jogo de contra-ataque, o Corinthians sempre, cara, e não é de hoje, é mais de um ano. O Corinthians sempre teve esse problema, porque o Corinthians do Fábio Carille, como é que é? É um time que primeiro garante o empate, porque garante uma pontuação, garante alguma coisa. O empate não é derrota, né? Então, o Corinthians do Fábio Carille é esse. Primeiro a gente garante empate. Se o jogo tiver favorável, a gente vai buscar a vitória. Então, esse é o estilo de jogo do Fábio Carille. Mas quando precisa ir para cima, quando encara um time que joga da mesma forma, que primeiro pensa no empate e depois tenta, conforme a partida vai rolando, buscar uma vitória, o Corinthians sempre teve esse problema. E isso, de novo, cara, desde que o Fábio Carille chegou,
Acho que até se a gente puxar mais para o passado, nos últimos o próprio Tite, cara, no próprio tempo do Tite ali, no finalzinho, antes deles ir para a seleção brasileira, acho que desde aquele tempo já, porque o Corinthians, desde que o Fábio Carille mesmo fala, desde o Mano Menezes, tem esse DNA, cara, vamos ser muito forte na defesa, e aí a gente vai construindo a nossa vitória. Primeiro a gente garante o nosso empate para não perder, depois a gente vai ao longo do jogo construindo essa vitória e buscando mais pontos. E desde aquela época já é um pouco assim, né? O Corinthians do Tite eu acho que era um pouco mais de toque de bola, um pouquinho mais agressivo, mas a do Fábio Carille não. É esse tipo de jogo, cara. É um time mais defensivo, de repente tenta buscar um jogo ou outro, principalmente jogando em casa, se solta mais, busca mais o ataque, busca criar alguma coisa, mas esse setor de criação do Corinthians sempre teve muita dificuldade. O Corinthians faz gols porque os adversários se propõem a atacar. E aí acaba cedendo espaço e o Corinthians é um time que tem jogadores de muita velocidade, né? O Cleison, o Fagner jogou muito nessa partida, diga-se de passagem, né? Fábio não, o Fagner, eh, assim como o Pedrinho, são dois caras que estão destoando dos demais, né? O Fagner justifica aí ser um lateral de seleção e o Pedrinho, cara, também vem se destacando nessa partida, não se destacou tanto. Eu acho que o grande eh, eh, eu acho que o principal responsável, talvez, por esse empate tenha sido a atuação do Pedrinho. Se ele tivesse tido uma atuação como ele teve no Campeonato Brasileiro no final de semana, o Corinthians teria arrancado uma vitória suada, sim, porque o Fluminense fez por merecer esse empate, valorizou muito esse empate, mas não é uma crítica ao Pedrinho, tá? Mas se ele tivesse jogado o que ele conseguiu jogar ali no final de semana, talvez nessa partida o Corinthians tivesse saído com a vitória e é aquela coisa que eu sempre falo, e eu venho falando muito quando eu sempre falo do Palmeiras, Dudu, né? Nesse caso, o Pedrinho jogou muito, fez um partidaço no final de semana e fica evidente, cara. E fica evidente, assim, por mais que departamento médico fala, não, o cara tá 100%, pode jogar 90 minutos, pode jogar 100 minutos contando o acréscimo. Mas o jogador, fisicamente, ele pode estar ok, mas ele sente o cansaço. O ácido lático está no corpo, os músculos começam travados, mentalmente ele também está desgastado, né? Porque tem que ir no Rio de, Ja- eh, tem que ir no Rio de Janeiro, não, porque faz um jogo de campeonato brasileiro, aí tem que virar a chave, agora a sul-americana, e aí essa sequência de jogos acaba desgastando o atleta também mentalmente, ainda mais o Pedrinho que é um jogador muito jovem, então é natural que isso aconteça, por isso que eu falo, cara, não tem que ter vergonha de poupar o cara, é isso que acontece, infelizmente, ele pode estar zero bala fisicamente, cara, não tem risco de lesão nenhum, 0% de chance de risco de lesão, mas o cara, o músculo fica travado, a cabeça já não tá 100% porque o cara tá cansado, velho. Ele tá cansado, ele se desgasta mentalmente. Isso é natural, todo mundo aí pega você, trabalha de segunda a sexta, às vezes tem gente que trabalha de segunda a sábado, né? Você chega no sábado já moído mentalmente, cara. Você demora meia hora para o que que eu comi ontem. A sua cabeça se desgasta também e fisicamente você está 100%. Então às vezes essas coisas que eu acho que faltam, né? Que pecam. Ah, mas precisa jogar com todo mundo. Para a gente ganhar todas as competições, a gente precisa jogar todo mundo. Concordo, mas só se todo mundo tiver 100%. Não adianta você escalar seus titulares toda vez e os caras ficarem se desgastando, e na hora que precisa de uma jogada brilhante, o cara não tá lá, né? A cabeça do cara tá em outro lugar. E isso aconteceu. Senti um pouco de falta disso no Pedrinho, não sei se foi isso que aconteceu, óbvio. A gente não sabe o que acontece de fato, mas o que fica para mim o que dá a entender é isso, né? O Pedrinho claramente fez um partidaço e nessa partida claramente mais desgastado, né? Mentalmente, né? Fisicamente, eh, deve provavelmente está 100%. Um cara muito jovem, faz um trabalho forte no Corinthians, né? Antigamente tinha muito problema de jogar uma partida inteira, agora já não. Então é um cara que melhorou muito fisicamente e provavelmente 100% para essa partida com o Fluminense, mas mentalmente já desgastado, né? E é o que eu falei, puxa aqui o gancho do próprio Palmeiras, né? A gente vê o Dudu fazendo sequência de
4, 5 jogos às vezes, quando chega no quinto jogo, aquela jogada brilhante que ele sempre consegue fazer não acontece. E o Palmeiras fica aí nessa sequência aí nesse jejum, de empates. Eh, então é isso que eu falo, cara, às vezes não tem que ter vergonha de poupar o cara. Ele é muito bom? Ele é muito bom, mas é diferente, cara, você pega o Fagner faz uma sequência de jogos impressionante, e ele continua rendendo a mesma coisa. É um cara que não sente, cara, ele fisicamente é um cara muito privilegiado e mentalmente é um cara que tá com a cabeça, extremamente serena no lugar, um cara que sempre entra nas partidas para fazer o seu melhor, dar o seu 100%. Não estou falando que, os outros não façam isso, mas é um cara que tem consciência, cara, assim: "Ó, hoje eu posso jogar 100% tranquilo, amanhã já não sei, mas hoje eu tô 100%", né. Mas vários jogadores, lógico, eu acredito que todo mundo quer jogar, né, todo mundo quer entrar: "Quero jogar, pô, quero jogar mesmo", joga os 90 minutos se precisar, mas a cabeça do cara já não tá 100% lá. O cara tá metade lá, metade viajando, porque ele tá cansado. Então às vezes falta um pouco disso. E talvez esse empate do Corinthians, talvez, tá, não sei se é de fato o que acontece, mas o que aconteceu. Mas talvez tenha tido um pouco disso. Claro que o Corinthians teve uma chance fantástica com o Gustavo no final do jogo, tá? O cruzamento na medida do Fagner, né? Mais uma vez, ficar falando de Fagner e grandes atuações é redundante, porque o cara todo jogo tá estourando, né? Mas cruzamento na medida, Gol cabeceou, queima-roupa, o goleiro do Fluminense, cara, conseguiu, dar uma espalmadinha ali, o Muriel se esticou no máximo, deu uma espalmadinha de leve, a bola ainda bateu na trave e saiu, né, a melhor chance do Corinthians talvez nessa partida, e aí com isso, o Fluminense, eh eh, arranca esse empate, se consagra aí, né, o goleirão do Fluminense, o Muriel, e vai para o Rio de Janeiro, cara, para fazer, na minha opinião, mais um jogo conservador, tá? Sabe da força do Corinthians, sabe que é um time que vive um melhor momento, que vem apresentando um futebol até um pouco melhor. Então a gente não tem vergonha, cara. Eu acho que é isso que pelo menos o Oswaldo vai ter que ter em mente, né? Quando ele, próxima partida, ele já vai estar comandando o Fluminense. Cara, não temos que ter vergonha de nada. São momentos diferentes. Então a gente vai fazer o jogo que nesse momento a gente pode fazer. A gente vai fazer esse jogo mesmo, e se tiver que jogar feio, nós vamos jogar feio, vamos levar isso aqui para as penalidades, porque nas penalidades eu sou mais eu. Então eu acho que tem que ter a cabeça no lugar. Teve mudança de comando, e aí você vê como é que são as coisas, né? Aconteceu isso recentemente com o Cruzeiro, né? Eu queimei a minha língua, devia ter tomado cuidado. Falei, o Corinthians vai ganhar fácil, né? Mas devia ter tomado cuidado, porque a gente viu aí, teve um exemplo muito recente, né? Rogério Ceni no Cruzeiro surpreendeu o Santos. Claro que o Cruzeiro jogava em casa, mas em momentos totalmente distintos. Ganhou do Santos de 2-0 numa estreia do Rogério Ceni. Aí a gente tem o Fluminense que, lógico, o técnico definitivo não estreou, mas já teve a troca de comando. Então devia ter tomado um pouco de cuidado, porque o histórico tá aí para comprovar. Mas tudo bem. Eu acho que não tem problema para o Corinthians. Eu acho que não cara, que motivo de desespero, nem nada de, não, que tanto que eu vejo vários torcedores do Corinthians reclamando, quando que esse ataque do Corinthians vai funcionar? O Corinthians tem um ataque muito bom, cara. O grande problema do Corinthians é a criação. O Corinthians pena para conseguir essa criatividade para quebrar a marcação adversária. E talvez o principal articulador, que é o Jadson, já não tá naquele bom momento que ele teve quando o Corinthians foi campeão brasileiro, e mais que isso, né? Agora, aparentemente, esse cara de mais de criação eh, se apresenta na forma do Pedrinho. Então, esse cara precisa estar 100% todas as partidas para o Corinthians ter uma fluidez melhor no ataque, porque é um cara que eh, desvia a marcação, ele chama a marcação para ele e sempre deixa um jogador numa condição melhor de finalizar. Então, eh, talvez seja esse cara mais de criação hoje, mas eu não vejo problema no ataque do Corinthians, eu vejo mais problema no setor de criação. Tendo um pouco, né, um time que cruza muito na área, tem no Fagner aí um cara extremamente competente para esses cruzamentos, né, na área.
para encontrar um atacante em bom posicionamento, mas também não tem como desmerecer o time adversário, né? O Fluminense foi para isso, se propôs a isso e fez isso muito bem. Então acho que não é motivo de desespero. Ah, ataque do Corinthians, quando que vai melhorar? Cara, o ataque do Corinthians é muito bom, né? Pega para ver o VT aí desse jogo aí. O Corinthians foi para cima, cara, mas as que foram pro gol, o goleiro defendeu, ou o zagueiro cortou. Então teve todo o mérito do Fluminense nessa partida de conseguir arrancar esse empate. Eu acho que não é motivo de desespero. Acho que o Corinthians ainda tem mais condição, vive um momento melhor que o Fluminense e tem totais condições de ir para lá, para o Maracanã, e, e arrancar uma vitória lá. Mas aí eu acho que aí o Corinthians vai ter que voltar à sua característica mais marcante, talvez, né? Deixar um pouco de espaço para o Fluminense, deixa eles tocarem um pouco a bola, deixa eles se abrirem um pouco, e aí a gente mata no contra-ataque. Eu acho que talvez essa seja é, é, a melhor estratégia do Corinthians, principalmente no Maracanã, né? É um time que vai jogar com a torcida do lado, a torcida vai tentar empurrar o time, os caras vão pô, a galera tá empurrando, vamos mostrar alguma coisa pro nosso torcedor. Os caras vão dar abrir espaço, vão começar a se engraçar um pouco mais, vão começar né, a se soltar um pouco mais, e aí o Corinthians vai ter a oportunidade de encontrar um espaço e matar a partida, e o Corinthians é muito bom nisso. Então acho que não tem desespero, acho que talvez tenha que voltar um pouco aquela sua característica principal, né, ser um pouco mais conservador, ficar aqui atrás, deixa os caras se engraçar, deixa eles virem para cima, e aí deixa eles começarem a abrir um pouco mais de espaço, e aí a gente se aproveita disso e, e liquida essa partida, né? Um pouco do que aconteceu até com é, é, Flamengo, né? O jogo do Flamengo e do Internacional, né? O Inter começou a se soltar um pouco mais, viu que a partida estava se desenhando para um empate. Cara, dá para tentar alguma coisinha aqui, vamos fazer uma graça, começa a se soltar, abre a defesa e o Flamengo foi lá e surpreendeu os caras. Então, talvez seja essa a ideia. Eu acho que o Corinthians tenha que se propor a fazer nessa próxima partida. Mas é lógico, a gente fica na torcida, a expectativa de um grande jogo. Tem tudo para ser. O Fluminense, digamos assim, em reconstrução de certa forma, porque é um novo técnico, uma nova proposta, e o Corinthians que vem aí forte sob o seu comandante, aí, sob o comando do Fábio Carille, que é redundante dizer, para mim, da nova geração, o melhor, né? Não, talvez não o futebol mais bonito, mas o melhor. É o cara que tem mais títulos e comprova isso justamente com a quantidade de títulos que ganhou, né, com o time do Corinthians. Então, fica a torcida, a expectativa de um grande jogo e, cara, não vou, não vou mais falar. Corinthians uma vitória fácil. Não vou falar, não vou queimar a língua. Partidaço, né? Um Fluminense em reconstrução. A gente viu o Cruzeiro recentemente, né? Que pode dar certo. Então, o Fluminense pode surpreender. E um Corinthians, cara, que é, é, vem numa crescente de rendimento, vem apresentando um futebol cada vez mais interessante, tem tudo para escalar na tabela para brigar pela liderança, né? Escalar já escalou, para brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro e ir longe nessa Copa Sul-Americana. Então a gente fica na expectativa de um grande jogo. Final de semana, rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que vai ser quente, cara. Eu pelo menos estou numa expectativa danada, né? Porque o Santos é líder. Nós temos praticamente a gente pode dizer três vice-líderes, né? Três times com a mesma pontuação, apenas dois do Santos. Então uma rodada que vai ser das mais interessantes, cara. Uma das mais interessantes para se acompanhar. O Santos vai pegar um Fortaleza, é um time que o líder tá lá em cima, vai pegar um time que tá lá embaixo na tabela, né? E não tá em 14º. O São Paulo vai pegar o Vasco, também outro time que tá lá embaixo da tabela, mas que é, deu uma melhorada significativa sobre o comando do Vanderlei Luxemburgo, mas é, consegue um bom resultado, derrapa, consegue um bom resultado, derrapa. Então é difícil dizer se esse vai ser a partida do bom resultado do Vasco ou se vai ser mais uma derrapada. Perder do São Paulo não é derrapada, né? Porque o São Paulo tá ali, vice-líder, podemos dizer, né? O quarto colocado e o time que vive o melhor momento no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai pegar o Ceará, né? Outro time que é, é,
não tá lá embaixo, né, tá no meio da tabela, mas que o Flamengo é muito mais time, apesar de fazer o jogo fora de casa. Difícil saber como vai jogar o Flamengo, porque teve a Libertadores nesse meio de semana, então talvez poupe, então talvez seja uma boa oportunidade para o Ceará. E o Palmeiras vai pegar o Fluminense, né? E o Palmeiras jogando em casa, talvez. Palmeiras e Santos aí, justamente por jogarem em casa, estejam aí numa melhor condição de vitória, né? Mas é difícil, cara. Principalmente em relação ao Palmeiras. Uma grande incógnita desse time do Palmeiras, porque vem empatando, só empatando, só empatando. Às vezes faz gol, toma gol no final. Então, difícil. Uma grande incógnita esse time do Palmeiras mesmo, sendo contra o Fluminense, que está na zona do rebaixamento, mas aí que não vem fazendo grandes campanhas no Campeonato Brasileiro, mas que surpreendeu o Corinthians agora na Sul-Americana. Então, é difícil, cara. Pra mim, é lógico, o Palmeiras é muito favorito, mas é difícil dizer se o Palmeiras finalmente vai engrenar, vai virar a chave e a gente vai ter uma rodada muito quente para acompanhar. O Corinthians, só falar de Corinthians também para fechar Corinthians, o Atlético Mineiro e o Corinthians, né? O Atlético vai jogar contra o Bahia, é, partida meio indigesta aí pro Atlético Mineiro, porque o Bahia é um time que vem sempre complica, né, quando joga contra os times no topo da tabela. Esse time do Bahia é um time muito. É a pedra no sapato, cara. Eles complicam mesmo. Às vezes perde, perde, mas perde lutando. Então vai ser uma partida difícil para o Atlético Mineiro. E o Corinthians vai pegar o Avaí na ressacada, fora de casa. Tem tudo para vencer, claro, que o Avaí momento muito difícil, muito complicado para o Avaí, muito sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro até hoje. Então, é muito provável essa vitória do Corinthians, justamente para entrar aí de vez, né, na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro. Então, eu vou ficando por aqui. Vamos acompanhar essa rodada, porque ela pode embolar ainda mais. Né? Já pensou, cara? Assim, eu não estou rogando praga, mas já pensou se os quatro primeiros perdem e o Corinthians ganha? O Corinthians chega aos mesmos 30 pontos. Então, não é rogando praga, mas a rodada tá sujeita a isso pode acontecer, e a rodada pode, o campeonato pode ficar ainda mais embolado se acontecer uma combinação de resultados. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. A gente quer, obviamente, um campeonato embolado e disputado até o final, tá certo? Vou ficando por aqui, vou encerrando. Segunda-feira a gente está de volta e fica o meu convite mais uma vez, né? Falei alguma bobagem? Comenta aí embaixo, cara. Quer que eu fale de outro campeonato? Também deixa o seu comentário. A gente vem e no próximo podcast a gente abre a discussão. É, valeu, galera. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Tchau.